a gente se posicionar aqui. Acho que vocês já repararam que eu retomo sempre o assunto anterior, né? Considerando que nem todos têm memória fotográfica. Então, eu retomo sempre o assunto. Nós estamos revendo, né? Esse é um assunto já conhecido de todos. Aliás, não existe assunto novo aqui, né? E a gente está só revendo os conceitos, as teorias, para poder colocar em prática aqui nesse curso preparatório e ter um bom desempenho quando for para valer. Então, na aula passada, nós falamos sobre a classificação do sujeito e me parece que o assunto ficou bem tranquilo, bem entendido por todos. Falamos do sujeito simples, que é aquele que tem um único núcleo, o sujeito composto, que apresenta mais de um núcleo, o sujeito desinencial, que já foi chamado de sujeito oculto, sujeito subentendido, implícito. E em algumas provas, quando a cobrança é nível de terceiro grau, nível superior, né? E às vezes em específicas aparece a classificação de elíptico, que é o mesmo sujeito desinencial, só que ele aparece em elipse, e por isso é chamado de elíptico. Ele está ausente, elipse quer dizer ausência. O sujeito indeterminado, diferentemente do sujeito desinencial, ele não está representado na oração. E por isso ele não é possível de ser determinado. Ele aparece com verbo na terceira pessoa, do plural ou do singular seguido do pronome ser, que também é chamado esse pronome de índice de indeterminação do sujeito. Também é com o verbo no infinitivo impessoal. Infinitivo é quando o verbo vem, é o nome do verbo, né? A terminação é sempre em R. O sujeito inexistente, ele não existe porque a oração não tem sujeito, né? E é formada apenas pelo verbo, e se articula a partir desse verbo, que é impessoal, por isso que não existe o sujeito. É o verbo haver, significando existir. São verbos que exprimem, demonstram fenômenos da natureza, os verbos de ligação, aqueles verbos usados para indicar uma ideia de tempo já transcorrido, fenômenos da natureza, tá certo? E hoje vamos falar de predicado, ok? Eu suponho que vocês tenham lido, já gabaritaram a apostila toda. Eu fico até com medo de estar me repetindo aqui, mas tudo bem, a gente vai repassando, que é bom fazer de novo, né, Patrícia? Djanane, então, eu olho para a Djanane e sei que a apostila está feita. Hein, Áurea? Áurea, acho que essas meninas vão precisar ficar de castigo, viu? Eu também, porque eu tô toda enrolada também. Você vê, menina? Juro que eu estou me esforçando demais, professora. Mais de quase 40 anos sem pegar no caderno. Estou tentando. Por isso que eu retomo sempre o assunto anterior, coloco a apostila no grupo, já coloquei os exercícios. Ô, Jaci, você não colocou o negócio, dá para mim não, que você ia colocar, que eu não consegui imprimir. Ai, bota para mim, porque a minha memória, quando acaba a aula, já está cansada. Recente, é meio complicado. Mas se você botar a mensagem para mim, se for no privado, eu respondo na hora. Tá bom. Então, então, na predicação, a gente avalia, estuda, interpreta o comportamento dos verbos. Então, predicado é igual a verbo, tá certo? O verbo é uma das classes de palavras que demandam um conhecimento de atenção.
Porque quando a gente fala em verbo, a gente está falando em transitividade, a gente está falando em regência, que são assuntos que a gente precisa ter esse conhecimento. Nas realizações de provas, assim, prova para concurso, eu não tenho visto muito questões com análise sintática dos termos da oração. Sinceramente, eu não tenho para esse concurso, considerando o público adulto. Os concursos de colégios militares, por exemplo, só cai sintaxe. Entendeu? Só cai morfologia. Por quê? A cobrança é outra. São meninos de até 23 anos. Agora, os concursos públicos para um público mais adulto, não tenho visto. Excetuando a COSEAC, que na prova para professores faz algumas cobranças nesse sentido, de uma maneira geral, não tenho visto. Mas é um assunto que a gente tem que ter conhecimento. Então, predicado é igual a verbo, tá certo? E aí a gente tem que conhecer o comportamento dos verbos. Um verbo é intransitivo, e esse in é um prefixo de negação. Ele é intransitivo quando ele não transita na frase para o seu complemento. Então, ele não necessita de outro termo para completar o seu sentido. Assim, ó, o avião caiu. Caiu está caído, tá certo? Ele não transita, é um significado que se basta, se completa. A menina chegou. Está completa a significação. O rapaz morreu. Também está completa a significação. Esses são os verbos que não transitam. Ok? São os verbos intransitivos. Ok? Os verbos transitivos, eles vêm acompanhados por complementos, porque eles transitam, tá certo? Eles passeiam na frase. Então, eles transitam diretamente, quando o complemento vem ligado ao verbo, por isso que ele tem o nome de transitivo direto, não pede preposição, nem nenhuma outra partícula, nenhuma outra palavra. Nós escutamos, quem escuta alguma coisa. Escutamos o quê? Nossa música favorita. O verbo transitivo indireto, diferentemente do direto, o complemento não transita diretamente, porque ele passa obrigatoriamente por uma preposição. Tá certo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu nunca vou dizer eu gosto de sorvete. Quem gosta, gosta de alguma coisa, e esse de é uma preposição. E o que caracteriza o verbo transitivo indireto. E quando o verbo é ao mesmo tempo direto e indireto, isso é possível? Claro! Quando a ação transita para o complemento diretamente e indiretamente ao mesmo tempo. Assim, ó, quem conta, conta alguma coisa, tá certo? Para quem? Para alguém. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Então, aqui a gente tem o objeto direto e aqui o objeto indireto, que é o mesmo verbo mais a preposição para. Tudo bem? Essa é difícil, Jacira, professora. Oi? Eu acho difícil, assim, de achar as duas coisas. Ah, é? Ali, para o namorado, poderia ter outra... Como que eu posso falar? Que não fosse um objeto, um objeto indireto, poderia ter uma outra função? Olha,
Por isso que estudar predicação é igual a estudar o comportamento dos verbos. O segredo da predicação é esse verbo que a gente precisa conhecer. Quais são os tipos de verbos que a gente conhece? O que transita e o que não transita. O que não transita é porque é tranquilo. Ele encerra a sua significação máxima. Não pede complemento nenhum, porque você lê e entende a frase por inteiro. Os verbos que transitam, eles transitam diretamente, né? Conforme está aqui, ó, nós escutamos nossa música favorita. Quem escuta, escuta alguma coisa. Ou ele transita indiretamente. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E ele transita indiretamente porque ele passa por uma preposição. Quando ele transita ao mesmo tempo, direta e indiretamente, deixa eu até aumentar aqui. Quando ele transita direta e indiretamente, é porque é um verbo que ele vai pedir duas complementações. O verbo é cantar, tá certo? Quem canta? Contar. Aqui, a análise sintática que a gente está fazendo é dos termos na oração, da oração. Porque o verbo cantar é um verbo intransitivo. Patrícia cantou. Você entende que a pessoa pegou o microfone e colocou a voz para fora. Ok? Então, esse é um verbo intransitivo. Não sei quem foi que me perguntou agora sobre a bitransitividade. Então, mas nessa frase que nós estamos avaliando, a gente tem que ela contou, falei cantou, não, é contou. Aquela história, ela contou. Pronto. O verbo não precisa transitar. Agora, aqui, ela contou. Contou o quê? Tudo. Quem conta tudo, você entende que conta para alguém? Na frase que nós estamos analisando. Porque a nossa frase poderia ser, ela contou tudo. Pronto, está contado e é tudo. Mas a frase que estamos analisando diz, ela contou tudo para o namorado. Aí para é preposição, né, professora? Isso. Mas a característica do verbo transitivo indireto é que ele vai passar por uma preposição. Ok? Essa é a característica do verbo transitivo. Olha lá, ó. Indireto. O complemento vem ligado ao verbo com preposição que é obrigatória. E agora, quais são os verbos que aceitam preposição? Aí depende. E esse é um conhecimento que a gente não vai ter completo. Tem que analisar o verbo, tem que conhecer a natureza do verbo e tem que ver na frase onde ele está inserido qual é o comportamento que ele assume. E aí eu sou obrigada a repetir, acho que toda aula eu falo isso, mas sou obrigada a dizer que português não é decoreba. Você tem que ler, tem que entender, tem que analisar, porque é muita informação, não dá para decorar. Ok? Então, passamos pela transitividade. Também você pode chamar de bitransitivo, porque tem duas transitividades. Ou ele é direto, ou ele é indireto. Obrigada. Nada, imagina. Ok? O verbo de ligação... Cadê? Aqui. Desculpa. Verbo de ligação é aquele que, expressando estado, liga
características ao sujeito. Então, no verbo de ligação, você tem aquela listinha de verbos que algumas pessoas decoram: ser, estar, haver, permanecer, continuar, ficar. Ok? A gente tem uma listinha de verbos de ligação. Mamãe, mas a gente não precisa decorar. A gente precisa entender. Nessa frase aqui, ó, por exemplo, eu digo que mamãe está bem. Ela está sempre bem? Ela é sempre bem? Ou é transitório isso? Nesse momento, mamãe, bem. Esse verbo, ele está apenas ligando o sujeito e a característica atribuída ao sujeito. Mamãe, bem. Renato, mal. Marta, aí a Marta, melhor. Essa casa, minha. Ok? O verbo está aqui só para ligar um termo ao outro. Se a gente pudesse colocar uma seta, Renato, uma seta para a esquerda, outra para a direita, você entenderia sem um verbo. Então, essa é a característica do verbo de ligação. Tudo bem, gente? Professora, Pois não. Marta, gostaria de perguntar, quando a gente identificar na frase o verbo de ligação, não estou dizendo que é só uma pergunta. Há sempre algum indício ou leva a ter, no caso, ser predicado do sujeito, porque está dando uma característica? Ou eu estou fazendo confusão? Não, você não está fazendo confusão, não, só que o nome não é esse. Quando a gente tem um verbo de ligação, o termo que vem depois é chamado de predicativo, que, na verdade, é uma qualidade. Tá certo? Predicativo é uma qualidade. De quem? Do sujeito. Quem é que está mal? Renato. Quem é que está melhor? Marta. Quem é que está bem? Mamãe. Então, o verbo de ligação liga o termo, né? O sujeito, e aqui a característica atribuída ao sujeito. Que característica é essa? Um predicativo. Ok? Qualidade, né? Positiva ou negativa também. E aí o predicado tem a seguinte classificação. A gente viu o comportamento dos verbos. Jacira, Eu? é verbo de ligação ali? Onde? Onde lá você estava passando sobre o verbo de ligação? A casa é minha. O é verbo de ligação? Sim. Verbo ser, né? Ser, estar, haver, permanecer, ficar, continuar. São os mais comuns. Tá? Parecer. A casa é minha na casa, estou falando. Verbo ser, né? Ser, estar, haver, continuar, parecer. São verbos de ligação. Casa, minha. Tá? Professora, Oi. posso fazer uma pergunta? Se não for nada a ver, você me fala que não está nada a ver e tá bom. Ora, não faria isso. Pode perguntar. Para diferenciar o predicativo do sujeito e o objeto direto, o predicativo do sujeito tem a ver com o verbo de ligação e o objeto direto não? Ou eu estou viajando? Na verdade, é porque misturou três termos da oração, né? Olha, o sujeito ele é inconfundível. Sujeito, não dá para confundir. Porque o sujeito é quem pratica a ação. Mamãe, bem. Renato, mal. Marta, melhor. Casa,
minha. Tá certo? O sujeito é quem comanda a ação, ou ele sofre a ação. Tá certo? O sujeito é sempre atuante. Ou ele pratica, ou ele sofre. Essa é a característica do sujeito. Ok? Quem é o predicativo do sujeito? É a qualidade positiva ou negativa? Na verdade, é um atributo. Tá certo? Qual é o sinônimo de predicativo? Ah, essa pessoa tem muitos predicativos. Os antigos é que falavam assim, essa menina é cheia de predicativos. Você já sabe que são atributos, são qualidades, mas pode ser defeito também. E essa qualificação atribuída ao sujeito, se estiver depois de um verbo de ligação, é chamada de predicativo do sujeito. Então, mas eu poderia classificar essa frase, professora, como exemplo, transitivo direta? Não, porque não se trata de um verbo transitivo direto. É um verbo de ligação. Ah, sim, entendi. Entendeu? A característica. Quem manda nas frases sempre é o verbo. Porque o verbo que vai te dar uma noção de ação, estado, situação. É pelo verbo que você descobre o sujeito. Se ele é um sujeito simples, o verbo vai estar no singular. Se ele é um sujeito composto, o verbo tem que estar no plural. Se não tem sujeito, é o verbo também quem vai ditar essa regra. Então, o segredo da frase estará no verbo. Se você tem um verbo que seja transitivo com preposição, trata-se de um verbo transitivo indireto. Ai, Jacira, mas esses conceitos... Olha, é porque hoje não existe mais dicionário, né? Aquele livrinho de capa rosa, pequenininho, que todo mundo chamava de Aurelinho. Não é do tempo de vocês não, tá, gente? Todo mundo chamava de Aurelinho porque o nome do autor é o Aurélio. E aí a gente tinha o Aurelinho, que era pequenininho. O Aurélio, de capa rosa, que era um tamanho normal, e tinha uma Aurelião de capa amarela. Antigamente, existiam no Rio de Janeiro, no centro do Rio, Largo da Carioca, ali na Rua São José, parava um caminhão do MEC e distribuía gratuitamente dicionários do Aurélio. Dependendo da sua posição na fila, você podia escolher o tamanho do dicionário. Que alegria! Tempo bom! Eu tive todos, Aurelinho, Aurélio e Aurelião. O Aurélio de capa preta já não foi escrito pelo próprio autor, porque ele já tinha morrido, e quem se incumbiu de divulgar, de produzir e divulgar o dicionário, já não foi o Aurélio, foi a equipe dele. Então, qual é o melhor dicionário? São os antigos. Qual é o mais completo? De capa amarela. Ai, mas só existe Aurélio? É porque o Aurélio ele era patrocinado pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Porque é um dicionário que traduz a cultura brasileira. A gente tem outros dicionários. Eu, como professora de português, meu primeiro dicionário foi Caldas Aulete, que é um dicionário em papel bíblia. Tem 5 volumes. É um dicionário lusitano, que apresenta a origem, todo o processo de criação da palavra. Mas entendam, esse era o meu instrumental de trabalho. Eu precisava ter um material assim. Hoje, você quer conhecer o comportamento de um verbo, eu não sei se o tio Google presta essa informação. Eu não sei porque eu nunca consulto.
Se eu preciso conhecer uma palavra e eu estou com preguiça de olhar o dicionário, de folhear o dicionário, eu vou em alguns outros dicionários. Por exemplo, para mim, hoje, quem bate o martelo é o dicionário da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque eles não fazem outra coisa na vida a não ser analisar palavras. Tá certo? E a academia tem um chat direcionado para os interessados, não é só para professor, não. Quando você questiona, não é o que esteja na gramática, não. Você questiona um termo. Olha, apesar da vida inteira terem dito que gostar é transitivo indireto, eu acho que não é. E aí você tem que dizer por que você acha que não é. E um doutor em língua portuguesa vai responder, através do chat, vai responder a sua pergunta. Agora, tem que ter um interesse muito grande pelo assunto, pela descoberta, pela pesquisa, pela palavra, para você ir descobrindo essas nuances que são assim, ó, muito tênues, muito delicadas. Na correria do dia a dia, a gente só quer saber, tem preposição? Não tem. Tá certo? Então, se não tem preposição, ou ele não transita, ou é transitivo direto. Tem preposição, até que enfim que tem preposição? Indireto. Não pode ser outra coisa. Então, quem manda nessas análises, nessas leituras, é o verbo. E aí nós temos essa classificação. O verbo é transitivo direto, ou é transitivo indireto, ou não transita, ou é um verbo de ligação. Beleza? Se o verbo for de ligação, ele tem características próprias, diferenciadas, porque ele não é um verbo de ação, tá certo? E porque ele não é um verbo de ação, ele é apenas um verbo que aponta requisitos, qualidades, defeitos, predicativos do sujeito. Tá certo? Aí, professor, no caso, nessa questão do verbo de ligação, no caso, sempre que for verbo de ligação, vai ter sempre o predicativo do sujeito, só nessas situações. Sim. Muito bem. Okay. O raciocínio é esse, sim. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu não sei se já falei para vocês, mas a gente não tem pressa. A gente quer bater com a mão no peito e dizer, eu sei. Para o estudo do predicado, é necessário verificar se o núcleo significativo reside num nome ou num verbo. E a gente começou dizendo que predicado é igual a verbo, é sinônimo de verbo. E essa predicação nós classificamos. Classificamos como o quê? Olha, o predicado pode ser verbal, tá certo? O predicado verbal, ele indica uma ação, ok? Predicado verbal, ele indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo que também indica uma ação. Tá feio isso daqui, ó. Predicado verbal indica uma ação, isso é tudo. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Eu também não gosto desse acúmulo de informação. O predicado verbal indica uma ação. Tá certo? Que o sujeito pratica ou sofre. Tá certo? O predicado nominal, do qual estávamos falando há pouco, é um verbo, o predicado nominal, é característica de um verbo que indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, que são os verbos que indicam estado ou qualidade. Aí sim a gente vai ter o predicativo do sujeito,
que é o termo que complementa o sujeito, atribuindo a ele uma qualidade, foi o que nós falamos aqui, ó. Tá certo? Beleza? Há somente um núcleo, que é caracterizado por um nome, que pode ser substantivo, pode ser adjetivo. Olha, Alan está feliz. Qual é o núcleo? Do predicado, feliz. Tá certo? Alan, feliz. Então, o feliz é o predicativo, que é a qualidade, a predicação atribuída a Alan. Fiquei exausta. O verbo é de ligação, ser, estar, haver, permanecer, ficar, continuar. Ok? Então, exausta é como, a maneira como eu fiquei, é o predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, danou-se, ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos. Um é um nome e outro é um verbo. Nesse caso, a gente tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Quer ver? Susana chegou cansada. Qual é o núcleo? Chegou e cansada. Ele, entendeu? Aqui você tem dois núcleos. Chegou, cansada. Exatamente como aqui, ó. O verbo de ligação, predicado atribuído ao sujeito. Então, Susana chegou cansada. Ele considerou a caminhada desagradável. Ele considerou a caminhada desagradável. Ok? Ok? Predicado, verbo, nominal. O nosso tempo está acabando e eu quero, na próxima aula, falar mais sobre o verbo nominal, que eu acho... professora. Oi? Ia te pedir para fazer isso agora, para falar mais do verbo nominal. Tá bom, deixa eu dar um stop aqui. Deu só uma bugadinha. Quase nada. Então, e olha, vou ser franca para vocês. Quando cai uma questão em prova de sintaxe, modernamente o que cai mais é semântica. Mas, como está no conteúdo programático, tem que cair. Quando cai, não cai perguntando sobre o sujeito. As questões são essas, mais complexas. Predicativo, verbo nominal, verbo de ação, o agente, a voz se é ativa, se é passiva, se é agente, ou se é praticante da ação, se sofre a ação. Quando cai, vão cair essas minúcias, né? Riquezas de detalhes. Mas calma, calma, que a gente está só... Oi, lindona da Maxiene. Ai, que linda! Ela só tá brava aqui que o telefone descarregou dela. Oh, meu Deus, mas isso é uma tragédia. Olha lá, tia, lá. Oh, meu Deus do céu, como é que pode um celular descarregar na hora mais importante? Né? Diz para ela que a aula está acabando. Vou falar com ela. Ficamos por aqui. Tem exercício para você ir praticando. Já coloquei aí a página de exercícios. Vai se localizando. O exercício que você não estiver conseguindo fazer, marca com aquela caneta colorida, para a gente poder tratar, conhecer os porquês na próxima aula. Não fez nada, né, Valdirene? Meu Deus do céu! Ah, fez tudo, não acertou nada?
Que isso! Gente, beijo no coração. Tá bom, boa noite, professora. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite.